Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 19 de março, estamos assim vivenciando o quarto domingo, tempo da quaresma. Tempo esse que passamos assim, aprofundarmos cada vez mais a nossa caminhada espiritual para assim celebrarmos dignamente a Páscoa do nosso Senhor Jesus. E hoje eu convido sua família para partilharmos juntos o Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 ao 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, dizia: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns dizia sim, é ele. Outros afirmava: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondendo: Colocou lamas sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado, e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: Acreditais no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que todos os que não vê, veja, e os que vê, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se sois cegos, não tereis culpa. Mas, como diz, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o evangelho desse quarto domingo da quaresma nos leva a perceber que o cego de nascença simboliza o povo que nunca tomou consciência da sua própria condição de oprimido. E por isso não chegou a ver a verdadeira condição humana, o objetivo para o qual Deus o criou. Perceba que a missão de Jesus e dos que acreditam nele é mostrar essa possibilidade a partir de uma prática concreta, mais do que com palavras. Amados irmãos e irmãs, a ação de Jesus abala as ideias religiosas dos representantes do poder. Estes, em primeiro lugar, procuram transformar o fato em fraudes. Não o conseguindo, recorre à sua própria autoridade para definir o que está ou não de acordo com a vontade de Deus. Perceba que, apregada às suas ideias, nega o que é evidente e inverte as coisas defendendo a todo custo sua posição de privilégio, poder. Para eles, meus irmãos e minhas irmãs, Deus
prefere a observância da lei ao bem do homem. Por fim, recorre à violência, expulsando o homem da comunidade, marginalizando. Pretendendo possuir a luz, ele se torna cego e quer cegar os outros. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz claramente nesse evangelho: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não vê, veja, e os que vê se tornem cegos. Essas palavras de Jesus para os fariseus, que desconfiava dele diante da cura de um cego de nascença, abre, meus irmãos e minhas irmãs, abre a nossa consciência para que enxerguemos a nossa cegueira espiritual diante dos mistérios de Deus. Enquanto não nos deixarmos curar por Jesus, enquanto não nos deixarmos ser invadidos pelo Espírito Santo, nós seremos sempre cegos e viveremos nas trevas. Somente, amados irmãos e irmãs, somente a experiência pessoal com Jesus ressuscitado nos faz enxergar as coisas que antes não enxergávamos, apesar de nos considerarmos pessoas esclarecidas. As coisas mais expressivas e essenciais à nossa felicidade estão escondidas dentro de nós. E só o amor misericordioso de Deus nos fará vir assim à tona essas coisas mais expressivas e essenciais. O amor misericordioso de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Perceba que a história do cego de nascença vem nos mostrar que o pecado nos deforma e nos deixa na ignorância e na escuridão. O pecado vai nos desformar, vai nos deixar nessa ignorância, vai nos levarmos à escuridão. Porém, a ação, a graça e da bênção de Deus sobre nós revela assim ao mundo as suas obras e a libertação das nossas deficiências. Caros irmãos, queridas irmãs, enquanto aqui estamos, é o tempo em que podemos usufruir de tudo que o Senhor tem para nos dar. As nossas dificuldades, as nossas tribulações são como cegueiras, são como doenças incuráveis aos nossos olhos. Porém, o poder amoroso de Jesus, por meio do seu Espírito Santo, nos toca, nos harmoniza e nos faz superá-las, embora que as outras pessoas do mundo nunca entendam como isso pode acontecer. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, para que, livres do pecado, possamos assim garantir que ninguém é um caso sem solução, porque Jesus Cristo veio para salvar a todos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, nesse quarto domingo do tempo da Quaresma, em que estamos nos aprofundando cada vez mais nesse retiro espiritual, devemos nos perguntarmos nesse dia de hoje: admitimos que em nós exista cegueira que pode trazer dificuldades e problemas para a nossa vida? É que nós admitimos que existem em nós cegueiras que podem trazer dificuldades e problemas na vida? Meu irmão, minha irmã, você já expôs a ação do Espírito Santo que lhe santifica e purifica o seu coração, a fim de que você seja curado? O que é que você está expondo ao Espírito Santo? Portanto, nesse dia de hoje, peça que Jesus toque nas suas cegueiras. Exponha as suas dificuldades e deixe-se hoje ser curado e ser curada para a glória de Deus. Assim seja. Amém. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, um santo e abençoado domingo, dia do Senhor. Peçamos a Ele que nos fortaleça, nos dê condições e capacidade para seguirmos firmes nesse retiro quaresmal, nesse retiro espiritual que nos leva assim a celebrarmos com dignidade a Páscoa do Cristo ressuscitado. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.